Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos resolver algumas questões semelhantes à atividade postada. Vamos lá, primeira questão. Determine os coeficientes A e B e depois classifique em crescente, decrescente ou constante a função afim definida por A, f de x igual 4x mais 2. Então, o primeiro passo é a gente saber que toda função afim, ela vem desse tipo aqui, ó, f de x igual a x mais b. Todo valor que tiver junto do x, a gente vai chamar de a. Então, aqui, ó, o valor que está junto do x é 4, então a é igual a 4. O valor que não está junto do x é b. Então, aqui nesse caso aqui, ó, b é igual a quanto? A 2, ó, que é o valor que não tem x. Então, aqui a gente já determinou os coeficientes a e b. O próximo passo é classificar em crescente, decrescente ou constante. A função será crescente quando o coeficiente a for maior que zero. Eu vou mostrar aqui do lado o porquê, mas não é necessário fazer isso aqui não, certo? Olha, quando o coeficiente A for maior que zero, quando a gente esboçar o gráfico, ele vai ser assim, ó. Da esquerda para a direita, ele vai ser crescente, vai aumentar. Ou seja, toda vez que o coeficiente A for positivo, quando esse valor aqui for positivo, a função é crescente. Portanto, a função f nesse caso, é crescente. Vamos ao item B. No item B, a gente tem g de x igual a menos 5x mais 12. O coeficiente a, como eu mostrei ali em cima, é o valor que está junto do x. No caso aqui é menos 5. O coeficiente b é o valor que não tem o x, ó. No caso é 12. Então lembre disso aqui, ó. F de x igual a x mais b. O valor que está junto do x vai ser o a. O valor que não tem o x é o b. Agora falta a gente classificar se essa função é crescente, decrescente ou constante. Observe que o valor de a é menos 5 e menos 5 é negativo. O valor negativo ele é menor que zero. Ó. Então, quando o a for menor que zero, ele é negativo. Então, se a gente for colocar no gráfico, ao esboçar o gráfico, a gente tem uma função aqui no sentido do x, ele vai cair, ó, da esquerda para a direita. A gente diz que isso aqui é decrescente, certo? Então, no item B, como o A, que é menos 5, é menor que zero, então a função g aqui no caso é decrescente. Item C, vamos determinar o coeficiente A. O coeficiente A é o valor que está junto do x, ó. Tudo que tiver junto do x é A. Nesse caso aqui, não pode ser zero, porque 0 vezes x não é x, é zero. 0 vezes alguma coisa dá zero. Por exemplo, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes alguma coisa é 0.
Então, que valor que tem aqui junto do x? No caso, observe que vai ser 1, ó. 1 vezes 5, por exemplo, é 5. 1 vezes 10 é 10. 1 vezes alguma coisa, que nesse caso ali é o x. Portanto, aqui ó, no lugar do x é como se tivesse 1. Então aqui como é negativo, fica a igual a menos 1. E o b é o valor que não tem o x, ó. No caso, o valor que não tem o x aqui é o 5. E essa função é crescente, decrescente ou constante? Para saber isso, basta olhar o a, ó. Vamos para a nossa colinha aqui, ó. Como o a é maior que zero, ou seja, ele é positivo, a função é crescente. Naquele caso ali, ó, o a é menor que zero, é negativo. Então, essa função aqui é decrescente. Portanto, como a é menor que zero, a função h, no caso aqui, é decrescente. Vamos à letra D, o item D. Determinar o coeficiente A e o coeficiente B. De cara a gente vê que 20 não tem x, então 20 é o B. E o A, quanto vai ser? O A, ó, observe que não tem nenhum valor com x aqui, então é zero. Como A é zero, a gente vai ter aqui uma outra situação. A função nem é crescente nem é decrescente, porque quando a gente tem o A igual a zero, a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Da medida que o x vai andar, o valor de y nem aumenta nem diminui. Então, a gente chama isso aqui de constante, função constante. Nesse caso aqui, como a igual a zero, a função m é constante. Item E, a mesma coisa. Quem é o coeficiente A? É o valor que está junto do x, no caso aqui menos 5. Coeficiente B, quem é? O valor que não tem o x, que é 12. Observe agora, vamos classificar. Classificando a função em crescente, decrescente ou constante, o A é maior que zero? Não, é negativo, é menor que zero. Então, como A é menor que zero, a função, nesse caso aqui a função n, é decrescente. Como é que a gente sabe isso? Só olhar a colinha aqui, ó. Quando A é menor que zero, ou seja, quando é negativo, a função é decrescente. Quando A é maior que zero, é crescente. Quando A é igual a zero, é constante. Beleza? Segunda questão. Em cada item, determine o zero da função a fim, sabendo que a função é definida por letra A, f de x igual a x mais 3. Então, ó, o zero da função, basta a gente colocar zero no lugar da função. Então, a função é quem? É f de x. Ó. No lugar do f de x, colocamos zero. Repetimos o restante. Zero é igual a x mais 3. O que a gente vai fazer agora? Ó? Tudo que não tem x vai para o outro lado. Então, ficamos com 3 igual a x. Ó. Ou seja, x igual a 3. Simples assim. Portanto, o zero da função é igual a 3.
Item B. Para calcular o zero da função, ó, determinar o zero da função. Ó. Quem é a função? G de x. No lugar do g de x, 0 igual a quê? Menos 5x mais 1. O que é que a gente faz agora? Ó? O que tem x fica de um lado, o que não tem x fica do outro. Vamos passar o menos 5x, porque ele está negativo, ó, eu quero o x positivo. Passando para o outro lado, temos 5x igual a 1. Para resolver isso aqui, como é que resolve? O 5 está multiplicando o x. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o 5 está multiplicando, ó, passa para lá, dividindo. Ficamos com x igual a 1 sobre 5. Portanto, o zero da função é igual a 1 sobre 5. Item C. A mesma coisa. É o zero da função. Então, no lugar do h de x é 0. Igual menos x mais 5. Separando o que tem x de um lado e o que não tem x do outro, ó, vou passar o que tem o x, porque ele está negativo. Passa para o outro lado, positivo. Ficamos com x igual a 5. Portanto, o zero da função é igual a 5. Item D. O zero da função é a mesma coisa. Ó. 0 é igual... É 2x sobre 3, ó, 2x sobre 3 menos 8. Tudo que não tem x fica de um lado e o que tem x do outro. Então, vamos passar isso aqui, ó. Por que passar ele? Porque o x está positivo. Eu quero o x positivo mesmo, então vamos passar o menos 8 para lá, ó. Então, ficamos com 8 igual a 2x sobre 3. O que a gente vai fazer aqui, ó? Regrinha de 3. 1 vezes 2x e 8 vezes 3. Fazendo 1 vezes 2x, dá 2x. É igual a 8 vezes 3, 24. Agora, o 2 está multiplicando o x. Passa para o outro lado, dividindo. 2 está multiplicando, ó, passa para o outro lado, dividindo. Então, ficamos com x igual a 24 dividido por 2, é 12. Portanto, o zero da função é 12. Item E é a mesma coisinha, ó, n de x é o zero da função, vai ficar 0. Igual a 12 menos 2x. Vou passar o 2x para o outro lado, ó, porque ele está negativo. Está negativo, passa para lá, positivo. 2x igual a 12. O 2x está multiplicando, ó, o 2 está multiplicando o x. Então, o x continua aqui e o 2 passa para lá, dividindo. Então, 12 dividido por 2 é 6. Portanto, o zero da função n é igual a 6. Terceira questão, classifique cada gráfico da função em crescente, decrescente ou constante. Para classificar é simples, basta a gente olhar da esquerda para a direita, ó. Nesse sentido aqui, ó, do x. Como esse gráfico aqui, ó, da esquerda para a direita, está subindo, ó, está subindo, então a função é crescente. Agora, se no sentido do x, ó, da esquerda para a direita,
estiver descendo, ó, está descendo. É decrescente no caso. Então a função é decrescente. Valeu, gente, até mais.